Vicente Feola, o calmaria que construiu a primeira glória mundial. O ano era 1958, e o futebol brasileiro vivia uma disputa que parecia mais uma campanha política do que uma escolha técnica. No eixo Rio-São Paulo, todo mundo tinha um nome para comandar a seleção na Copa da Suécia. Do lado carioca, muitos defendiam Fleitas Solis, mas havia quem duvidasse, por ele ser paraguaio. Outros apostavam todas as fichas em Flávio Costa, experiente, sim, mas conhecido por ser duro, centralizador e de pouca abertura a opiniões. A imprensa falava, discutia, previa. Mas Paulo Machado de Carvalho, o homem forte da CBD, mantinha o silêncio. E enquanto todo mundo debatia, Vicente Feola seguia com sua rotina tranquila, longe do alvoroço. Na época, ele cuidava da supervisão técnica do São Paulo, e nem parecia perceber que o destino preparava algo muito maior para ele. Quando o anúncio saiu, foi surpresa para uns, naturalidade para outros. Os cariocas estranharam o nome da terra do tricolor. Já os paulistas apenas acenaram, sabiam do valor daquele homem calmo, que sabia arrumar um time e, acima de tudo, sabia conviver com as pessoas. Paulo Machado não ligou para as críticas, confiava em Feola, e isso bastava. Vicente Ítalo Feola nasceu em 1º de novembro de 1909, no bairro do Brás, em São Paulo, filho de imigrantes italianos vindos de Castelabate. Tentou ser jogador, passou pelo Americano, Estudantes e pelo São Paulo da Floresta, mas nunca foi um craque. Ainda jovem, deixou os gramados, tinha dificuldade em controlar o peso, que sempre aumentava no começo de cada temporada. Mas o futebol não saiu de seu coração. Começou na comissão técnica do Sírio, depois comandou os amadores da Portuguesa Santista. Em 1937, chegou ao São Paulo, contratado inicialmente como um funcionário faz-tudo do escritório. Um ano depois, teve sua primeira chance como treinador, voltaria ao cargo em 1941, e ali ficaria para sempre. Foi um dos responsáveis por trazer Leônidas da Silva ao clube em 1942. E em 1947, quando o Diamante Negro já pensava em pendurar as chuteiras, foi Feola quem o convenceu a ficar mais 2 anos. O resultado? O bicampeonato paulista de 1948 e 1949. Ao todo, foram mais de 500 partidas no comando do tricolor, um recorde que dura até hoje. Em 1950, viveu a dor do Maracanã como auxiliar de Flávio Costa. Aquela derrota deixou uma marca. Feola viu de perto quanto faltava organização, serenidade e confiança para a seleção. 8 anos depois, seria ele quem ajudaria a curar essa ferida. Quando assumiu o comando para a Copa da Suécia, Feola montou uma estrutura inédita, ao seu lado, preparador físico, médico, dentista e até psicólogo, algo que ninguém fazia no futebol mundial. Ele não falava alto, não dava discursos inflamados. Preferia ouvir. Deixava os jogadores sugerirem, conversarem. Como lembrou Bellini anos depois, ele deixava falar e sugerir. Tinha o coração do tamanho de sua barriga. Muitos o viam dormindo no banco de reservas. Mas não era sono, Feola sofria de angina, e fechava os olhos para suportar a dor. Os fotógrafos faziam piada, mas quem estava em campo sabia, ele estava sempre atento, calmo no meio da tempestade. Uma das decisões mais difíceis foi manter Pelé no elenco. O garoto de 17 anos tinha sofrido uma lesão no joelho em amistoso, e muitos pediam seu corte. Mas Feola confiava no talento do menino, e não abriu mão. Antes do confronto decisivo contra a União Soviética, foi Didi quem chegou até ele com uma ideia: Senhor Feola, acho que precisamos de Pelé e Garrincha entre os titulares. Eles vão quebrar a marcação dos russos. Outro técnico talvez tivesse achado que perderia a autoridade. Feola apenas pensou, concordou, e mandou preparar o time em segredo. No dia do jogo, a novidade pegou todos de surpresa, e o Brasil venceu por 2-0, abrindo o caminho para a história. No dia 29 de junho de 1958, na Suécia, o Brasil bateu os donos da casa por 5-2. Pela primeira vez, uma seleção não europeia levantou a taça Jules Rimet em solo europeu. Feola recebeu o troféu, beijou a taça e depois beijou sua esposa Joanina, sem largar o prêmio.
O trauma do Maracanã ficava para trás, o Brasil deixava de ser o país do quase para se tornar uma potência mundial. Sob seu comando, a seleção jogou com disciplina e alma, usou o moderno 4-3-3, deu liberdade à criatividade de Garrincha e Pelé, mas manteve o equilíbrio que só um líder sereno consegue construir. Era um homem excepcionalmente calmo, mesmo diante de qualquer espécie de dificuldade. Em 1962, uma nefrite aguda o impediu de trabalhar no Mundial do Chile. Passou algum tempo no Boca Juniors da Argentina, um dos primeiros técnicos brasileiros a comandar um clube grande do exterior, até voltar ao Morumbi para assumir mais uma vez o cargo na supervisão técnica. Cada vez mais simpático e vulnerável, seu nome foi anunciado para dirigir o Scratch na Copa do Mundo de 1966. Da lista inicial de 30 jogadores, o camarada Feola chegou aos 43 selecionáveis. Mas a campanha foi decepcionante, elenco envelhecido, planejamento confuso, e o Brasil ficou na fase de grupos. Feola deixou a seleção com números invejáveis: 74 jogos, 54 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. Sua vida seguia simples, mesmo famoso. Morava no bairro da Aclimação, em São Paulo, e andava por aí espremido dentro de um Fusca. Sua casa tinha portas abertas, jogadores, jornalistas e amigos apareciam sem aviso, e Dona Joanina preparava refeições para todos. Quando ficou doente, chegou a contrabandear uma pizza para o hospital, e ofereceu um pedaço ao médico que o flagrou no flagra. Vicente Feola faleceu em São Paulo, no dia 6 de novembro de 1975, poucos dias depois de completar 66 anos. Hoje, seu nome está gravado ao lado de Bellini, Didi, Zagallo, Pelé e Garrincha. Ele não foi o dono do talento, mas foi o mestre que soube juntar cada pedacinho, com calma, generosidade e sabedoria, e transformou o sonho em ouro. Fica aqui a nossa homenagem ao grande gênio do futebol brasileiro, Vicente Feola. E aí, galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!